galera, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Gilson e você está assistindo a trilha de número 4 de Geografia. Nessa aula nós vamos dar continuidade aqui aos conflitos, às questões separatistas existentes, ao sentimento nacionalista em alguns países. Nós começamos a falar sobre o Kurdistão e hoje nós falaremos aqui sobre alguns movimentos existentes, como por exemplo na Espanha. Espero que vocês curtam a aula, tá bem legal, vem comigo e daqui a pouquinho a gente se fala novamente. Grande beijo! Pessoal, antes de começar a nossa aula, eu peço para que vocês abram na página 50 do caderno 1 de vocês. Então, continuando aqui a falar sobre as disputas territoriais, nós falaremos a princípio sobre as disputas existentes no território da Espanha. Então vejam bem, para entender um pouquinho sobre como é formado o território espanhol com relação a esses povos, nós temos que retomar alguns conceitos, que é o conceito de povo e o conceito, obviamente, de território. Lembrando que um povo não necessariamente precisa de um território para ser considerado povo, ok? Mas para se autodeterminar, para conseguirem a independência, se tornarem um país, um estado, aí sim eles vão precisar de um território. Então esses casos que nós vamos ver hoje, que são 3, são povos em busca do reconhecimento por território. Então, falando na Espanha, o que nós conseguimos perceber? A Espanha, por uma questão aqui histórica, é composta por diversas comunidades. Como funcionam essas comunidades? São comunidades, então onde estão essas setinhas aqui, são 17 comunidades, e essas comunidades, elas têm aqui histórias diferentes. Ou seja, dentro da Espanha, nós podemos dizer que existem vários povos. Isso por causa aqui de um passado de domínio, de coroas e por aí vai. Então vejam bem, a composição dentro do território espanhol ela é muito distinta. Hoje nós falaremos aqui de duas comunidades principais, né, que é a Catalunha e o País Basco. Então vejam, sobre a língua, 2% da população tem como língua basco, galego, catalão e espanhol. Nós já conseguimos perceber aqui a diversidade até mesmo na língua e na cultura desses povos. Primeiro país aqui, o primeiro estado, a primeira comunidade que nós vamos ver é sobre o País Basco. Quem é o povo basco? O povo basco, para vocês compreenderem melhor, eles têm um idioma próprio. Isso faz, portanto, com que eles não se sintam pertencentes de fato à Espanha. Ou seja, a cultura não está vinculada à Espanha. Logo, nós já conseguimos perceber aqui que eles não se sentem pertencentes à Espanha. E isso faz com que eles sejam um povo distinto. Eles lutam já por independência há muitos séculos e eles já tiveram um grupo separatista que foi inclusive considerado terrorista, que era o ETA, e ainda continuam em busca da independência. O que nós estamos aqui ressaltando rapidamente é que o povo basco não se sente pertencente à Espanha por um passado histórico diferente e por ter culturas, línguas aqui diferentes. Ou seja, o idioma é próprio da região, a cultura é formada e é muito diferente, não está vinculada à Espanha. Essa é a bandeira do povo basco. Depois, nós vamos aqui entrar na questão catalã, da comunidade catalã. A comunidade catalã, por sua vez, ela também tem uma grande representatividade econômica para a Espanha. E por esse motivo, também arrasta aí algumas questões de divergências, de lutas pela independência em si.
Então aqui nós temos algumas informações gerais sobre a Catalunha. Então nós temos aqui o número de habitantes, que são em torno de 7 milhões e 500, o território de 32 mil quilômetros quadrados. O relevo chama a atenção aqui, pois tem 3 formas básicas. Então eu tenho os Pirineus, com regiões aqui planas, tenho cordilheiras, tenho depressões, e o relevo, portanto, aqui ele é bem diversificado, o que favorece, inclusive, algumas formas de economia, o que favorece algumas atividades econômicas, que no caso da Catalunha aqui, são bem diversificadas. Então a Catalunha hoje tem uma economia baseada no turismo, também no setor industrial, no setor têxtil, químico, agroindustrial e também transformações de serviços. Ou seja, percebemos aqui um dinamismo econômico e também no setor primário nós conseguimos ver a produção de azeitonas, cereais, milhos, produção de vinhos e criação de bovinos e suínos. Então nós podemos afirmar aqui que a comunidade catalã apresenta uma diversidade econômica. Sobre a disputa territorial, aqui eu deixo para vocês a localização da Catalunha. Esses mapas eles estão disponíveis para vocês na apostila, tá? Depois eu peço para que vocês vejam com atenção. Então vejam, a Catalunha, diferente do País Basco, ela foi anexada à Espanha já no século XVIII, ou seja, é muito recente esse processo. Esse processo de anexação da Catalunha à Espanha já traz aqui um povo que já era independente há bastante tempo. Então, a partir do século XVIII, eles passam a compor a Espanha, já com a cultura própria, com línguas e tudo mais, as mesmas situações que nós já vimos lá atrás. Os movimentos separatistas na Catalunha vão ganhar força com a crise mundial, iniciada já no século XX, onde a Espanha, obviamente, compõe esse cenário de crise, e a Catalunha, por compor grande força econômica, começa a questionar se de fato eles não estavam aqui mantendo a Espanha. Ou seja, é como se eles estivessem aqui mantendo a economia enquanto a Espanha estava em crise. Eles passam a questionar e a promover aqui um movimento para a desanexação, ou seja, para se desintegrarem da Espanha. E sim, a Catalunha hoje ela corresponde a uma grande força econômica espanhola. E depois disso, eles começam a fazer consultas, plebiscitos à população sobre o desejo de independência. E quase que de forma unânime, a maioria da população, sim, quer a desanexação, quer que a Catalunha seja um país reconhecido por seu território. Então, é muito comum aqui eles fazerem essas consultas. Porém, a Espanha, por uma questão mais econômica, até não reconhece a independência desse povo. Um dos episódios bem recentes abordados no livro de vocês foram as eleições de 2015, onde eles conseguem diversas cadeiras regionais. Essa é a bandeira da Catalunha. Outro conflito que nós vamos ver hoje na nossa aula é um conflito existente na Ucrânia, mais precisamente na região da Crimeia. O que acontece? A região da Crimeia ela foi anexada à Ucrânia ainda durante a Guerra Fria. Então esse país aqui, esse território, ele pertenceu à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porém foi anexado à Ucrânia por questões estratégicas. Então a região aqui da Crimeia, ela é uma região de grande valor estratégico econômico, pertenceu à Rússia, porém foi anexada à Ucrânia. O que acontece é que a maioria da população dessa região aqui se sente pertencente aos russos. E o que acontece é que uma crise foi iniciada quando o então presidente da Ucrânia recusou a assinar o Tratado de Livre Comércio
com a União Europeia. Isso, obviamente, que para os países aqui dentro da Crimeia, para a população aqui dentro da Crimeia, não foi uma atitude, né, que tenha agradado. Então vejam, a região da Crimeia, essa península aqui, ela tem um acesso, né, ela pertence, ela tem aqui uma propriedade sobre o Mar Negro. Então toda a mercadoria que sai da Rússia em direção aos países aqui do leste europeu, né, estrategicamente, passam pelo Mar Negro. Se a Ucrânia tem total posse sobre esse território, obviamente que ela poderia ter autonomia também sobre as taxações sobre as mercadorias russas. E aí, pessoal, esses conflitos eles vão acontecer e isso vai culminar na destituição do então presidente Yanukovych, Viktor Yanukovych, pelo parlamento. E aí um outro governo, um governo provisório pró-União Europeia, ou seja, que beneficiaria os países da União Europeia, foi, né, e assume o poder. Com isso, com a criação desse governo aqui, algumas tensões foram acirradas. Ou seja, nós tínhamos pessoas na região da Crimeia que apoiavam a aproximação com a União Europeia, e nós tínhamos aqui, em sua grande maioria, pessoas que apoiavam a aproximação com o então povo pertencente à Rússia. E isso vai culminar, enfim, em diversos conflitos pela maioria étnica que ser de fato russa. A Rússia, por sua vez, começa, né, desde sua anexação, uma série de estratégias para retomar a Crimeia. Então, a criação aqui desse governo aqui, ele vai ser bem, como que eu vou dizer, importante, bem decisivo, né, para essa separação. Depois que o presidente, então, Yanukovych, cai, o parlamento da Crimeia ele decide se separar da Ucrânia. E aqui nós temos um resultado, digamos assim, desse conflito. A Crimeia ela deixa de ser parte da Ucrânia para ser parte da Rússia. Como que isso ocorre? Acontece uma consulta popular. Essa consulta popular pergunta, né, se o povo da Crimeia queria pertencer à Ucrânia ou queria pertencer à Rússia. E a maioria vota que sim, que deveriam, né, pertencer à Rússia. Como eu disse anteriormente, eles já se sentiam pertencentes à Rússia. Isso por um passado histórico aqui, desde a desfragmentação da URSS. Essa decisão, porém, não vai agradar aos Estados Unidos, que tem aqui relações comerciais, né, com a União Europeia e também a União Europeia. Então eles reagem aqui impondo diversas sanções econômicas, mas a Rússia não está muito interessada, não está nem aí, digamos assim, para essas sanções econômicas. E até então a Crimeia ela pertence à Rússia. Esse foi o resultado aqui de um conflito separatista, de um povo pertencente a outro, mas que estava em um território pertencente a um povo onde eles não tinham aqui tanta ligação cultural, tá bom? E para finalizar aqui eu vou deixar essas atividades, número 14 e 15, página 62, o registrando da página 65 e os testes aqui para a gente finalizar os testes desse livro 10, 11, 12 e 13. Ok, pessoal? Então é isso, até a próxima, um grande abraço para vocês.